Olá, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao canal VDP NBA. Muito prazer, eu sou o Valdir Veríssimo e nesse vídeo eu vou fazer uma projeção para essa rodada que tem 6 jogos de NBA nessa terça-feira, dia 19, mas não sem antes falar sobre a rodada de ontem. Tivemos uma boa rodada ontem, recheada de jogos na segunda-feira, bons jogos com valor. Tive um green na rodada de ontem, vou compartilhar com vocês qual foi esse green, quais foram as entradas que tinha e não tinham valor, então você não perde por esperar. Caso você seja inscrito aqui no canal, me desculpe aí de novo ter que insistir em pedir ajuda de vocês, de quem não é inscrito, mas caso você goste desse tipo de canal e queira, paralelo a isso, ajudar esse que vos fala, a forma que você tem de fazer isso é se inscrevendo, ativando o sininho de notificação, que dessa forma você estará me ajudando e muito a estar produzindo conteúdo aqui diariamente. Sem mais delongas, então, vamos direto pela rodada de ontem, às 21 horas, início da rodada, Detroit Pistons contra Chicago Bulls, vitória do Chicago Bulls por 122 contra 112, com Nikola Vucevic anotando um double-double, 29 pontos, 12 rebotes e 3 assistências, Zach LaVine ficou com 25 pontos, 6 rebotes e 5 assistências, e Josh Giddey anotou também um double-double, sendo 11 pontos, 8 rebotes e 10 assistências. Para o time da casa, Cade Cunningham novamente anotou um double-double, novamente foi o cestinho destaque do time do Detroit Pistons, anotando 26 pontos, 6 rebotes e 10 assistências. Malik Beasley ficou com 21 pontos, 4 rebotes e 2 assistências, e Jalen Duren anotou incríveis 22 rebotes, 15 pontos e 3 assistências, então, na vitória do visitante Chicago Bulls, batendo esse lei Detroit Pistons a 1.63, que eu disse no vídeo anterior, que tinha muito valor, mas que eu particularmente iria esperar as formações e escalações, mas estava com outro jogo em mente, focado em outro jogo para fazer uma entrada, acabou dando green, vou compartilhar com vocês na sequência, mas a princípio esse confronto entre Detroit Pistons e Chicago Bulls teve muito valor para ficar contra o Detroit, então bateu essa precificação de ontem. Às 21h30, Miami Heat contra Philadelphia 76ers, vitória do Miami Heat por 106 contra 89, limitando o Philadelphia 76ers abaixo da contagem centenária, com Terrence Maxey fora. Quem foi o destaque foi Jared McCain, com 20 pontos, 4 rebotes e 4 assistências, Paul George, 18 pontos, 6 rebotes e 5 assistências, Caleb Martin com 12 pontos e 5 rebotes, e ele, Joel Embiid, novamente aparecendo para o Philadelphia 76ers após recuperação de lesão, anotou 11 pontos, 8 rebotes e 5 assistências, e foram esse o destaque para o time da Filadélfia. Já para o time mandante e vencedor, Jimmy Butler, após 10 dias sem poder jogar, acabou voltando e acabou anotando double-double, 30 pontos, 10 rebotes e 5 assistências. Tyler Herro, que foi muito bem no jogo passado, acabou anotando 18 pontos, 5 rebotes e 5 assistências, e Bam Adebayo terminou com 13 rebotes, 5 pontos e 3 assistências, batendo então esse lei Philadelphia 76ers a 2.44. Não disse que tinha valor, mas acabou sendo uma boa vitória do Miami Heat. Caso você achou o valor desse jogo, parabéns, realmente tinha muito valor para ficar a favor do Miami Heat ou então contra o Philadelphia 76ers. New York Knicks contra o Washington Wizards, vitória do time da casa por 134 contra 106, com Jalen Brunson anotando 26 pontos e Karl Anthony Towns anotando 24 pontos. Jalen Brunson ainda ficou com um rebote e 11 assistências, anotando um double-double, e Karl Anthony Towns também anotou um double-double, sendo 12 rebotes e 3 assistências, mais os 24 pontos. Para o time do Washington Wizards, Kyle Lowry anotou 18 pontos, 4 rebotes e 2 assistências. Jonas Valanciunas ficou com 18 pontos, 8 rebotes e 3 assistências. E Kyle Kuzma, 11 pontos, 8 rebotes e 2 assistências. Toronto Raptors contra Indiana Pacers, mais um jogo que bateu a precificação contra Indiana Pacers a 1.60, ou seja, uma análise e uma precificação com muito valor. Eu não fiz essa entrada, mas caso você tenha feito, parabéns, pegou esse Indiana Pacers abaixo de 2 a 1.60 com 40% da aposta paga já pela casa de apostas. Os destaques para o time da casa foi R.J. Barrett, que anotou 39 pontos, 9 rebotes e 5 assistências, e Jacob Poeltl, que anotou 30 pontos, 15 rebotes e 2 assistências, e poderia sim um deles ter sido o destaque da rodada se não fosse a boa atuação de Brook Lopes pelo Milwaukee Bucks, que eu vou falar na sequência. Já para o time do Indiana Pacers, Benedict Mathurin anotou 28 pontos, 5 rebotes e 2 assistências. Pascal Siakam ficou com um double-double, 25 pontos, 10 rebotes e 5 assistências. E Tyrese Haliburton ficou com 16 pontos, 3 rebotes e 4 assistências, batendo então esse Indiana Pacers com muito valor a 1.6.
O jogo do Green ficou por parte das 22 horas, Milwaukee Bucks contra Rooster Rocks. Que jogaço decidido nos segundos finais, decidido por 1 ponto de diferença, vitória do time da casa por 101 contra 100, com o Brook Lopes sendo, na minha opinião, não só o destaque desse jogo, mas o destaque da rodada. Afinal, ele terminou o jogo com um double-double, com uma porcentagem de aproveitamento muito boa nos arremessos de quadra. Ele terminou com 27 pontos, 10 rebotes e 1 assistência, sendo 6 de 7 nos arremessos de 2 pontos, fazendo 86% de aproveitamento, 5 de 8 dos arremessos do perímetro, 63% de aproveitamento, e no total somando 11 de 15 arremessos, somando 73% de aproveitamento dos arremessos de quadro. Giannis Antetokounmpo também ficou com um double-double, 20 pontos, 13 rebotes e 4 assistências, e Damian Lillard, 18 pontos, 4 rebotes e 10 assistências, finalmente destacando o bom coletivo do time do Milwaukee Bucks. É verdade, sofreu para fechar mais uma vez esse jogo, mas conseguiu fechar e o coletivo dessa vez apareceu. Para o time do Rooster Rocks, Fred VanVleet anotou 26 pontos, 6 rebotes e 5 assistências e foi o destaque para o time do Texas. Batendo então esse Leiro Rooster Rocks a 2.42, mas lembrando que caso você tenha trabalhado em live, você conseguiu pegar esse Leiro Rooster Rocks com menos ainda risco, né, com mais valor para a vitória do Milwaukee Bucks. Afinal, o Milwaukee Bucks começou o jogo perdendo por 11-1, o que deu aí muita vantagem e uma boa precificação para ficar ainda mais contra o Rooster Rocks, uma dosagem de stake aí paga pela casa de apostas. Passando então para o próximo jogo, Phoenix Suns contra Orlando Magic, vitória do Orlando Magic por 109 contra 99, lembrando que ainda estamos sem Kevin Durant. Tyus Jones foi o destaque com 18 pontos, 2 rebotes e 8 assistências, e Devin Booker com 17 pontos, 2 rebotes e 5 assistências para o time da casa. Já para o time da Flórida, Franz Wagner anotou 32,5 rebotes e 8 assistências, Anthony Black 20 pontos, 4 rebotes e 9 assistências, e Goga Bitadze anotou também um double-double, 17 pontos, 10 rebotes e 1 assistência. Sacramento Kings contra Atlanta Hawks a 0 hora, vitória do Atlanta Hawks por 109 contra 108, com DeAndre Ayton anotando 24 pontos, 2 rebotes e 1 assistência, Clint Capela anotando double-double, 14 pontos, 14 rebotes e 1 assistência, e Trae Young ficou muito abaixo nos arremessos, muito abaixo também na pontuação, anotou 7 pontos e 3 rebotes, mas nas assistências ele ficou com 19 assistências no jogo, então sendo fundamental para essa vitória do Atlanta Hawks fora de casa contra o Sacramento Kings, jogando na Califórnia. O time do Sacramento ainda teve Cale Edis com 33,6 rebotes e 1 assistência, De'Aaron Fox com 28,5 rebotes e 7 assistências, e Trial Layles ficou com 12 pontos, 10 rebotes e 4 assistências, terminando o jogo com um double-double, lembrando que Domantas Sabonis e Malik Monk eram ausências para esse confronto. À 00:30, Los Angeles Clippers contra Golden State Warriors. Eu disse que o Warriors poderia ser o vencedor, era mais provável que o Golden State Warriors venceria essa partida mesmo jogando no estádio do Clippers, mas acabou que na precificação o valor estava para contra o Golden State Warriors, mas por ser um time muito difícil de ficar contra, principalmente quando tem o Steph Curry e todo o quinteto titular em quadra, é muito difícil ficar contra o Golden State Warriors. Acabei que eu não fiz nada nesse confronto, mas acabou batendo a precificação com uma boa vitória do Los Angeles Clippers por 102 contra 99. Norman Powell anotou 23 pontos e 1 rebote, Amir Coffey com 15,5 rebotes e 1 assistência, o Barba James Harden fez um double-double, 12,6 rebotes e 16 assistências, Terrence Mann com 10,5 rebotes e 6 assistências, e Iva Zubac ainda anotou 17 rebotes, mais 8 pontos e 4 assistências, sendo esses os destaques para o time do Los Angeles Clippers. Já para o time de São Francisco, Steph Curry anotou 26,7 rebotes e 6 assistências e ficou com 6 de 15 nos arremessos de 3, um aproveitamento muito baixo se tratando de Stephen Curry, anotando apenas 40% das bolas arremessadas do perímetro. Andrew Wiggins ficou com 22 pontos, 3 rebotes e nenhuma assistência, e também foi um dos destaques para o time do Golden State Warriors. Finalizada a rodada de ontem, vou projetar essa rodada de hoje, dia 19/11, terça-feira, às 21 horas, início da rodada, um jogaço entre Boston Celtics contra Cleveland Cavaliers. Na minha opinião, há de se quebrar essa sequência invicta do Cleveland Cavaliers, que, se não me engano, está indo para o 15º jogo, podendo ter 15º jogo sem perder. Então o Cleveland tem aí, em busca de uma marca histórica, vai enfrentar em Boston o atual campeão da NBA.
Eu acho que dessa vez vai cair na invencibilidade do Cleveland, não pelo mau momento do Cleveland, não pelo mau jogo que vem apresentando, pelo contrário, o Cleveland vem jogando muito bem, está em um momento muito bom, e é exatamente por esse bom momento que eu acho que essa vitória do Cleveland uma hora vai acabar acontecendo. Dos 15 jogos ele está mais perto de perder o próximo do que realmente vencer o próximo e ainda aumentar essa vantagem, aumentar essa sequência. Sendo assim, então, nada como enfrentar o atual campeão da NBA e possivelmente uma probabilidade de perder, então, essa invencibilidade. É verdade que o valor apareceu para contra o Boston Celtics a 1,58, mas na minha opinião essa sequência do Cleveland já dura tanto tempo que talvez, se não for para o Boston Celtics, vai acabar perdendo essa sequência para algum time de menor expressão. Sendo assim, então, não tenho muito o que fazer nesse jogo. Me interessava ficar contra o Cleveland Cavaliers, mas a 2,80 também está muito fora de cogitação. Vou passar para o jogo das 21h30. Brooklyn Nets contra Charlotte Hornets. Dois times que se equivalem, que se equiparam muito. Não soube precificar, mas não peguei valor. Vou passar para o jogo das 22 horas entre Memphis Grizzlies e Denver Nuggets. Sinceramente, não soube precificar esse jogo devido aos desfalques que o time do Denver Nuggets pode ter. Mas caso for o time titular, essa odd então 2,54 para o Nuggets vencer é um absurdo, está totalmente desregulado, mas ela estará bem justa caso Nikola Jokic, por exemplo, não for um dos titulares, não for para a quadra. Às 22h30, Dallas Mavericks contra New Orleans Pelicans, na minha opinião, bem precificado. Acho que o Dallas Mavericks é sim o favorito para vencer essa partida. Talvez um pouco exagerado ali o valor para ficar a favor do New Orleans Pelicans, mas o Dallas é sim o favorito e talvez há de confirmar o seu favoritismo. Às 22h30, Santo Antonio Spurs contra o OKC, bem precificado. O OKC que é um dos melhores times aí da liga, o melhor time da Conferência Oeste, então após ter perdido para o Dallas Mavericks, pode ser que tenha perdido esse posto, mas é sim um dos melhores times da conferência. Vai enfrentar então o San Antonio Spurs no Texas, mas com certeza há de confirmar o seu favoritismo, o que faz com que não tenha nenhum valor a não ser ficar a favor do San Antonio Spurs, mas na minha opinião bem provável e muito difícil ficar contra o OKC. À 00h30 para finalizar a rodada, Los Angeles Lakers contra Utah Jazz, mesmo cenário do jogo que eu acabei de falar entre San Antonio Spurs e OKC. O Los Angeles Lakers ainda tem a vantagem de jogar em casa, joga em Los Angeles, recebe o Utah Jazz, que não é um time que vem jogando muito bem, é um time que jogando em Salt Lake City consegue jogar muito bem, mas fora de casa não consegue desempenhar bons jogos. Sendo assim, então acho que também há de confirmar esse favoritismo do Los Angeles Lakers e essas odds estão bem justas na minha opinião. Do mais é isso, quero deixar a todos aí um abraço, até amanhã com o vídeo analisando essa rodada de terça e projetando a rodada de quarta-feira de NBA. Muito obrigado, um abraço e até amanhã.